Sabe quando a gente pensa em liderança, o que vem na cabeça? Geralmente é aquela imagem do chefe que manda em tudo, né? Ou daquela pessoa super inteligente que tem todas as respostas, ou até mesmo aquele herói que resolve todos os pepinos. Bom, a verdade é que talvez seja a hora da gente repensar tudo isso, porque essa ideia do líder-herói, por mais que pareça boa, ela pode estar, na verdade, sabotando o time. Primeiro de tudo, liderança não é sobre comandar, não é só dar ordem. O papel do líder não é ser o centralizador, sabe? Aquele que toma todas as decisões ou que é o melhor em fazer as coisas. Pensa bem, um time que só se mexe quando recebe uma ordem é um time que não está pensando, que não está crescendo e, o mais importante de tudo, não tem autonomia nenhuma. Outra coisa, liderança também não é sobre ser a pessoa mais inteligente da sala. Esse mito do líder que sabe tudo, ele é perigoso. Sabe por quê? Porque ele cria uma dependência que acaba sufocando a inovação. A função de um líder de verdade não é ter todas as respostas na ponta da língua. É, na verdade, criar um ambiente, um espaço, onde as melhores respostas possam surgir do próprio time. E para fechar essa parte, também não é sobre ser o melhor executor da equipe. Sabe aquele que mais trabalha, que tem a melhor performance individual? Um líder que tenta carregar o time todo nas costas? Olha, no começo pode até parecer que funciona, que é eficiente, mas a médio e longo prazo, essa atitude destrói completamente a autonomia e a velocidade da equipe. Tá bom, então, se liderança não é nada disso que a gente falou, o que é, afinal? E olha, a resposta para essa pergunta muda completamente o jeito que a gente enxerga a gestão. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar essas ideias antigas para trás e começar a construir um modelo novo. E esse modelo novo tem uma metáfora perfeita. O líder moderno não é mais um herói, ele é um arquiteto. Pensa bem, o arquiteto não constrói o prédio sozinho, tijolo por tijolo. Ele projeta o sistema, a estrutura, para que a equipe de construção possa executar. É exatamente isso. O líder arquiteto não resolve tudo sozinho, ele projeta o sistema para que o time consiga resolver. Então, a gente chega no ponto central de tudo isso. Liderar, hoje em dia, é o ato de criar um contexto para a performance acontecer. O que isso quer dizer? É organizar as pessoas, a energia, as prioridades de um jeito que o resultado apareça de forma previsível. E não por sorte ou porque alguém fez um esforço sobre-humano. A diferença entre o líder herói e o líder arquiteto fica muito clara aqui. O herói é aquele que bate no peito e diz, deixa comigo que eu resolvo. O problema, ele vira o gargalo de tudo. Já o arquiteto, ele pensa diferente. Ele pergunta, ok, como a gente pode ajustar o nosso processo para que da próxima vez isso não dependa só de mim? A consequência é gigante. Um cria seguidores dependentes, o outro forma futuros líderes. Certo, muito legal essa ideia do arquiteto, mas como é que isso funciona na prática, no dia a dia? Bom, todo bom projeto de arquitetura começa com dois pilares essenciais: direção e clareza. Sem esses dois, o que acontece é que a equipe fica ocupada, faz um monte de coisa, mas não sai do lugar. Vamos começar pela direção. Direção é basicamente responder a pergunta para onde a gente está indo. Porque um time sem direção clara acaba fazendo o quê? Foca no que é mais urgente, mesmo que não seja importante, repete o que já sabe fazer porque é confortável e evita o que é difícil. A direção é o que pega aquele objetivo grandão da empresa e traduz para uma linguagem que todo mundo no time entende e sabe o que fazer. E olha, tem uma diferença enorme entre uma direção ruim e uma boa. Falar, a gente precisa vender mais, não é direção, é só um desejo, uma intenção. Agora, falar, nossa prioridade nesse trimestre é conquistar novos clientes. E para isso a gente vai focar em... Aí sim, isso é direção. É o que transforma uma vontade num plano de ação de verdade. Só que não adianta nada ter direção se não tiver clareza. Direção sem clareza vira bagunça. Cada um interpreta de um jeito. Por isso que a clareza é o segundo pilar. Ela é o como. É o que tira a ambiguidade da jogada e garante que todo mundo está jogando o mesmo jogo, seguindo as mesmas regras. Uma liderança forte, de verdade, acaba com a subjetividade. Chegar e falar, quero mais organização, isso pode significar 1000 coisas diferentes para cada pessoa. Agora, uma instrução clara como todo cliente que estiver sem resposta há mais de 7 dias precisa ter um follow-up agendado, aí a conversa é outra. Isso estabelece um padrão objetivo. E tem mais, uma pessoa só pode ser cobrada de forma justa por algo que foi definido com clareza. Ok. Com a direção e a clareza bem definidas, o nosso líder arquiteto passa para a segunda fase do projeto, que é o quê? Construir os sistemas, as rotinas que vão sustentar o ritmo de trabalho e, ao mesmo tempo, garantir o crescimento das pessoas da equipe. E tem uma frase que resume isso perfeitamente. Uma meta sem rotina é só pressão. Uma meta com rotina é gestão.
Isso aqui é a chave de tudo. Muitos líderes usam a meta só para pressionar a galera no fim do mês, né? Já o líder arquiteto faz o contrário. Ele usa a meta para guiar o comportamento e as rotinas do time antes do fim do mês chegar. Então, como ele faz isso? Ele transforma o objetivo em perguntas bem práticas. Tipo, quais são as atividades que a gente precisa fazer mais? Onde é que o nosso processo está travando? Líderes fortes, de verdade, não ficam falando só do número final, do resultado. Eles falam sobre o sistema que gera aquele resultado. E essa mesma lógica se aplica ao desenvolvimento das pessoas. Um líder fraco olha para alguém com dificuldade e pensa: essa pessoa não leva jeito. Ele julga e descarta. Já um líder forte, o arquiteto, ele olha e pensa: essa pessoa ainda não tem o que precisa. O que a gente precisa treinar? Essa palavrinha ainda muda tudo. Ela mostra que existe um potencial de evolução, porque liderança não é só fazer o time trabalhar, é fazer o time evoluir. Tudo bem, mas como a gente sabe se esse modelo de liderança, o do arquiteto, está funcionando na prática? Bom, existem alguns sinais bem claros, tanto os bons quanto os ruins, que mostram pra gente se o caminho é esse mesmo. Os sinais positivos são bem fáceis de ver. O time sabe quais são as prioridades sem precisar perguntar toda hora. Os problemas aparecem logo no começo, quando ainda são pequenos e fáceis de resolver. E o mais importante, a equipe vai ganhando autonomia. Agora, os sinais negativos? Quando tudo depende do líder, quando o time só fica esperando ordens e o líder vive apagando um incêndio atrás do outro, isso é um alerta vermelho. É um sinal claro de que o sistema de liderança falhou. Com isso, a gente chega na ideia principal, a que amarra tudo que a gente conversou até aqui. Liderança não é um traço de personalidade, sabe? Não é ter carisma, não é ter sorte. É, na verdade, um processo, algo construído de forma intencional. Pois é, liderança não é sobre energia, é sobre sistema. Não adianta só ter aquela energia contagiante ou fazer discursos motivacionais. Liderar, de verdade, é construir um sistema forte, com direção, clareza, rotinas e desenvolvimento de pessoas. Um sistema que funciona, mesmo que o chefe não esteja num dia bom. E para fechar, fica aqui um pensamento final. O melhor líder não é aquele que resolve tudo. Pelo contrário, é aquele que consegue fazer com que a equipe dependa cada vez menos dele. O verdadeiro sucesso de um líder não se mede pelo quanto ele é indispensável, mas sim pelo quanto o time dele se torna capaz e autônomo. No fim das contas, o objetivo não é ser o herói, é ser o arquiteto de uma equipe que não precisa de herói nenhum.